Esse é o nosso quarto estudo dessa nova série que a gente tem falado sobre a parceria entre homem e mulher no reino de Deus, mostrando da importância tanto do homem quanto da mulher, independente do sexo, mas sim que Deus está pronto a usar aqueles que se colocam à disposição dele, aqueles que se colocam disponíveis para o seu reino, prontos para o seu trabalho, certo? Então hoje nós vamos falar acerca de uma parceria bem conhecida na Bíblia Sagrada, uma parceria entre um homem e uma mulher no livro de Juízes. Mas primeiro eu queria ler Salmo 33, versículo 18, que diz assim, Salmo 33, versículo 18: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia. Ou seja, esse salmo mostra para mim e para você que os olhos do Senhor não encontram-se exclusivamente sobre homens ou mulheres, mas sim sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Ou seja, independente se é homem ou mulher, Deus está pronto a trabalhar e a usar aqueles que se colocam na sua obra, prontos para trabalhar. E aí, eu queria citar, como eu disse, como exemplo no estudo de hoje, o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que a teologia chama de livro dos ciclos. Por que isso? Porque o livro dos Juízes é um livro que vai mostrar o povo de Israel se afastando de Deus, cometendo pecado, indo para a idolatria, indo para a apostasia, e aí eles sofrem opressão. No momento de opressão, eles se arrependem, clamam a Deus, Deus levanta um juiz. Esse juiz vem, liberta Israel da sua opressão, Israel passa a viver um período de paz, de repente Israel vai, o juiz morre, Israel volta a fazer tudo de errado de novo. Idolatria, apostasia e se afastar de Deus. E nessa brincadeira, isso acontece num período de 350 anos. Israel, nesse ciclo de erra, se arrepende, e Deus sempre tendo misericórdia, levantando um juiz para ajudar o povo e para libertar. Em tempos de crise, os irmãos vão perceber aqui, Deus usou não apenas juízes, homens, como também usou mulheres. E uma dessas mulheres bastante conhecida no livro de Juízes é a Débora, que foi usada por Deus com bastante propriedade, com bastante autoridade para agir em favor do povo de Israel num desses momentos onde Israel estava vivendo uma fase de apostasia, de pecado, de opressão e de perseguição. Então Deus levanta Débora como uma líder comprometida com Deus e também comprometida com o seu povo. Ela não apenas estava em sintonia com Deus, mas como ela também estava a todo momento preocupada e interessada naquilo que estava acontecendo com o povo de Israel. Tanto é assim que Débora ela é levantada como uma juíza, como alguém que julgava a situação e os problemas que estavam acontecendo no povo de Israel naquela época. Então, Débora, como outras mulheres do Antigo Testamento, foi uma mulher de notável influência, posição e autoridade dada por Deus, numa época onde, a gente bem sabe, já citei isso aqui várias vezes, a liderança, a predominância masculina e do sexo masculino era muito maior e muito decisiva. Débora se levanta e, indo na contramão do comum, do geral, ela faz aquilo que muitos homens da sua época não fizeram. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, ela até se destaca diante de Baraque, numa situação bem complicada que a gente vai avaliar já já. Então, Débora se destaca em alguns pontos. Primeiro, já citei, ela foi uma juíza que julgava os casos de Israel. É evidente que quando o povo se afasta de Deus, os problemas, opressões, desentendimentos acontecem
numa proporção muito maior. Assim sendo, era necessário que Deus levantasse um juiz para julgar os problemas que estavam acontecendo no meio do povo, devido ao seu próprio afastamento de Deus. Então, Débora começa a julgar as causas do povo de Israel. Isso está em Juízes 4, no versículo 5, diz assim: Débora atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, as pessoas deviam levar até Débora desentendimentos, problemas, causas mesmo do povo de Israel, e Débora, com muita propriedade, decidia, julgava, dava uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Além de juíza, a Bíblia também diz que Débora exercia um ministério de profetisa. E qual era o ministério de um profeta do Antigo Testamento? Já falei aqui, o ministério de um profeta era receber a palavra de Deus e transmitir para o povo, era ser boca de Deus para o povo, era receber os mandamentos de Deus, a exortação de Deus, os conselhos de Deus e transmitir. Então, quando Débora julgava, automaticamente ela também exercia um ministério de profeta, ou de um ministério profético, porque ela recebia de Deus a decisão que ela deveria dar para cada situação que chegava ao seu conhecimento. Então, lembrando, profeta era aquele que recebia de Deus e transmitia para o povo, diferente de sacerdote, lembra? Que era aquele que recebia do povo as ofertas, recebia do povo tudo aquilo que o povo trazia em adoração a Deus, e o sacerdote representava o povo na presença de Deus, era ele que tinha essa função. Então, enquanto o sacerdote pegava do povo e levava para Deus, o profeta pegava de Deus e levava para o povo. Essa ordem era inversa. E aí entra até uma das justificativas que a gente tem, nós congregacionais, acerca do ministério hoje feminino. O porquê? Você encontra na Bíblia mulheres tendo cargo civil, cargo de juíza, cargo de profeta, mas você não encontra nenhuma mulher na Bíblia tendo cargo de sacerdotisa, de sacerdote, que competia somente à tribo de Levi. Assim sendo, hoje, o ministério pastoral, que representa o ministério sacerdotal, não compete, ao nosso ver, congregacionais, outras denominações entendem que sim, não compete à mulher, porque jamais se viu mulher sacerdotisa ou sacerdote no Antigo Testamento. Sim, as mulheres exerceram cargos civil, exerceu o cargo de profeta, ou seja, de transmitir a palavra de Deus, assim como hoje temos mulheres que pregam e que ensinam, mas não encontramos mulheres no Antigo Testamento fazendo a função de sacerdote, que é a função que Cristo vem para cumprir na sua totalidade, mas que hoje o ministério pastoral tem, ainda que num grau bem inferior, né, ao de Cristo e ao do sacerdote do Antigo Testamento, mas é isso que o ministério pastoral hoje simboliza. Então, ela tinha a palavra de Deus, ou ela ministrava a palavra de Deus para o povo de Israel naquele período. Tanto é assim que é com essa autoridade que ela manda chamar Baraque. Isso está lá no versículo 6. Ela diz assim, mandou ela, então você vê que ela mandou ela chamar Baraque. Baraque provavelmente era um chefe do exército de Israel. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes de Naphtali, e disse, olha o que ela diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, então Deus mandou por intermédio de Débora, vai e leva a gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Então ela faz uma pergunta para Baraque: olha só, Deus não já mandou? Então eu estou vindo aqui reforçar, chamar a sua atenção, porque Deus já deu uma ordem e você até agora não tomou atitude. E aí você vai ver então que Débora tinha a função de juíza, exerceu um ministério de profeta, e ela também exerceu uma coragem ímpar e primordial para esse momento que a gente está vivendo aqui, ou que a gente está estudando o povo de Israel. Porque no versículo 9, olha que ela diz para Baraque, no versículo 8, Baraque diz assim: olha, eu só vou para a guerra, Débora, se tu for comigo. E aí no versículo 9, olha o que Débora diz: ela, porém, respondeu: certamente irei contigo, porém não será
tua a honra da investida que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. A Bíblia não diz se ela chegou especificamente a ter uma ação direta na guerra, participar mesmo da luta, mas a sua coragem, o seu encorajamento também do povo de Israel, a sua disposição, o seu exemplo de obediência, fez com que o povo se animasse a ir para a guerra. Então você vê uma mulher tendo uma postura aqui que o próprio Baraque deveria ter e não teve, de disposição, de coragem e de obediência plena a Deus para ir para a guerra. Então você vê uma mulher exercendo funções ou desempenhando qualidades que até então eram qualidades mais exercidas ou mais encontradas nos homens, mas você vê Deus usando uma mulher num momento crítico de Israel para fazer algo que homem nenhum foi capaz de fazer por Israel. Outra coisa interessante era que Débora não apenas era obediente, não apenas era uma líder sensacional, mas ela tinha uma relação de adoração para com Deus, uma relação de envolvimento para com Deus muito intenso. Tanto é isso que o capítulo 5 inteiro, são 31 versículos, eu não vou ler ele todo, é o cântico de Débora. E nesse cântico, ela profere esse cântico a Deus logo após Deus cumprir a promessa, que entregaria o exército de Cícera, que era o povo que estava oprimindo Israel, na mão de Baraque. Não foi bem na mão de Baraque, a gente vai falar sobre isso já já, mas Deus cumpriu. E quando Deus cumpre, Débora não fica soberba, Débora não toma para ela a glória, Débora não toma para ela nenhum lugar de destaque. Em contrapartida, ela se coloca no lugar de uma serva humilde, de uma serva obediente, e ela profere a Deus um cântico extenso de adoração, de exaltação e de reconhecimento de que Deus tinha feito aquela obra por meio dela e de Baraque, apesar de Baraque ter falhado no meio do caminho. Então, 20 anos de opressão haviam sido colocados por terra por meio de uma mulher obediente e corajosa para fazer a obra de Deus. E aí, de forma breve, o cântico de Débora, do versículo 1 ao versículo 5, ela vai dizer que Deus era Deus Todo-Poderoso. Do versículo 6 ao 8, ela vai dizer que Deus era um Deus restaurador, porque restaurou a sorte de Israel, que estava sendo oprimido. Dos versículos 13 ao 15 e do 18, ela vai dizer que Deus move corações, ou seja, Deus moveu o coração do povo de Israel a empreender essa batalha que Deus já tinha dito que deveriam fazer. No versículo 11, Débora vai dizer que Deus era justo. No versículo 15 ao 17, ela vai dizer da relação que Deus teve para com os omissos. Porque ainda que Deus tivesse dito por meio de Débora, olha, vamos, que Deus vai entregar o povo nas nossas mãos, teve uma galera que se omitiu. Teve gente que ficou do lado de lá do rio, não atravessou para vir para a guerra. Teve gente que ficou na sua tenda, não quis se meter na peleja, e Deus repreende essa galera. Outra coisa, nos versículos 24 a 30, Débora vai dizer que Deus utilizou de frágeis instrumentos para conquistar essa batalha, mostrando que a soberania, que o poder e que a vitória dependiam somente dele. Ou seja, Débora se coloca, não mais uma vez, numa condição de arrogante, mas sim numa condição de um frágil instrumento que Deus resolveu usar para combater o exército inimigo. E aí ela termina, no finalzinho, adorando e fazendo uma oração a Deus. Então essa é a postura de uma mulher de Deus, usada por Deus para fazer aquilo que ninguém naquela época teve capacidade e disposição para fazer. Então a gente também pode tirar algumas verdades daqui, disso que eu acabei de falar. Essa verdade dos omissos, isso é uma verdade bem relevante para os dias de hoje, aonde nós temos pouquíssimas pessoas que se colocam, botam a cara para bater, pouquíssimas pessoas que se colocam mesmo na brecha, pouquíssimas pessoas que se colocam à disposição para serem usadas por Deus, enquanto temos um monte de gente que fica na omissão,
que fica ali, se escondendo. Isso é bem preocupante. Nós podemos aprender também aqui, não só com Débora, não só as mulheres, mas também os homens, qual deve ser a postura daqueles que são usados por Deus. Deve ser uma postura de dizer, Deus é misericordioso, Ele usou um frágil instrumento para fazer a obra dele, e não dizer, eu sou poderoso, eu sou a mulher, eu sou o pregador. Não, Deus, na sua infinita misericórdia, tem usado homens e mulheres pecadores, falhos, frágeis, que não tem nem muito, na maioria das vezes, muita instrução, muita sabedoria, não tem nem muito conhecimento, mas Deus tem utilizado em favor do seu reino e tem feito a sua igreja crescer, se expandir por meio de homens e mulheres frágeis. E tolo é aquele que acha que ele é forte, ou que o ministério, ou que a igreja, ou que o evangelho tem crescido por causa dele ou por causa dela. Não é isso que a gente aprende no exemplo de Débora. E aí, Baraque também vai nos ensinar algumas coisas. Vamos ler do versículo 6 ao 10. Vamos perceber que Baraque era um homem temeroso, era um homem que tinha medo das circunstâncias. Contudo, Baraque era, ainda que temeroso, obediente. Vamos ler do 6 ao 10? Diz assim, Juízes 4, do 6 ao 10. Mandou ele chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabe, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então Deus promete, eu vou entregar Cícera nas suas mãos, vai até lá e eu vou fazer o que tem que ser feito. Aí vamos lá, versículo 9 diz assim, ele porém respondeu, certamente irei contigo, porém, versículo 8, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Você vê Baraque falando para Débora, olha Débora, se tu for, você é juízo, se tu for, eu vou, se tu não for, não vou também não. E aí no 9 ela diz, ela porém disse, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregarás a Cícera. Ou seja, Deus tinha prometido entregar Cícera na mão do povo de Israel. E agora, por causa do temor de Baraque, Deus diz, olha, eu vou entregar, mas vai ser na mão de uma mulher. E aí o versículo termina dizendo assim, e saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Versículo 10, então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Então você percebe que o temor de Baraque fez com que ele condicionasse a obediência a Deus. Ele falou assim, eu até vou obedecer a Deus, mas isso está condicionado a uma coisa, Débora, tu tem que vir comigo. Se tu não for comigo, eu não vou. Ou seja, eu até obedeço a Deus, contudo, desde que você vá comigo. E aí a gente lembra de um outro exemplo, sendo que contrário. A gente lembra de Moisés. Enquanto Baraque diz assim, eu vou, só se Débora for, Moisés fala o contrário, diz Deus, daqui eu não saio se o Senhor não for comigo. Enquanto Baraque confiou a ordem de Deus, enquanto ele confiou a obediência dele em uma pessoa, Moisés fez o contrário, falou a Deus, pode o povo todo ir comigo, se o Senhor não for, eu que não vou. Eu que não saio daqui. Ou seja, para a gente perceber a diferença. Então Baraque nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com o temor. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus vai à frente. Quando Deus chama, Deus executa. O problema é que na maioria das vezes, pastor, a gente tem participação? É claro que a gente tem participação. Mas na maioria das vezes, a gente fica temeroso, nós ficamos com temor ou ficamos com medo, amedrontados, porque a gente acha que no final das contas a obra depende de mim e de você. A gente acha que no final das contas a obra está em tuas mãos. Aí a gente teme, Deus me chamou, será que eu tenho condição de fazer? Esse é o problema. A gente acha que no final das contas depende da gente, mas não depende nem de mim nem de você, depende dele. Ele
Quem chamou é Ele quem vai executar a obra. Por meio de mim, por meio de você, nós teremos participação? Claro, evidente. Teremos a nossa responsabilidade? Claro, evidente. Mas se a gente entender que nós somos meros instrumentos e ferramentas, vasos na mão do olheiro, ainda que a gente fique um pouquinho assim, apreensivo com o tamanho da obra que Deus nos chamou, a gente não vai ter medo, a gente não vai condicionar a obra a mais ninguém. A gente vai dizer, não, eu vou. E foi Deus que chamou, Ele vai fazer. Foi Deus que chamou, Ele vai me usar. Foi Deus que chamou, Ele vai cumprir. O problema é que a gente diz que confia em Deus, diz que a obra é dEle, diz que é Ele que manda na nossa vida, diz que é Ele que é soberano, mas quando Ele coloca a gente diante de algo de verdade, a gente trai todo aquilo que a gente diz, que a gente começa a pensar, e se eu falhar? E se eu não conseguir? E se eu não puder? E se eu não tiver coragem? E se eu não tiver capacidade? Mostrando que você não entendeu nada, porque o dono da obra é Ele, certo? Então, tem a nossa parte? Tem, mas que, meu irmão, descanse, porque quem faz é Ele. Então, foi provavelmente o que aconteceu com Baraque aqui. Ele não confiou totalmente em Deus, mas sim confiou em Débora. E aí, no seu temor, como eu disse, Baraque mostrou que não dependia somente de Deus, mas sim de Débora. E isso é algo que tem que chamar a nossa atenção, sabe por causa de quê? Porque quando Deus manda, meus irmãos, a gente não deve ficar dependente de ninguém. Ainda que a gente entenda que em algumas situações precisam de um processo. Eu falei aqui há pouco tempo atrás, ir para um campo missionário requer um processo. Ser um pastor requer um processo de estudo, de amadurecimento, de preparação, mas ainda que esse processo faça parte, nós não devemos jamais condicionar a nossa obediência a uma pessoa. A nossa obediência tem que estar única e exclusivamente ao nosso bom Deus, até porque você não vê em momento algum aqui Deus dizendo que era necessário que Débora fosse. Pelo contrário, Deus só usa a Débora como boca. Deus só usa a Débora como profeta para dizer, vai que Deus vai entregar, assim será nas tuas mãos. É isso que Deus manda a Débora fazer. Em momento algum você vê Deus dizendo, olha, vai e leva a Débora. Vai, mas você precisa de Débora. Então cuidado com isso também. Em momento algum você vê Deus falando, olha, vai ser necessário. É Baraque que coloca a Débora no chamado. Então, cuidado para você também não colocar ninguém naquilo que Deus quer fazer só com você. Cuidado para você também não trazer ninguém para aquilo que não é de ninguém, é seu com Deus. Cuidado com isso também, porque em nenhum momento você vê. Débora foi corajosa e bancou, mas em nenhum momento Deus mandou ela ir. Em nenhum momento você vê Deus dizendo isso claramente. Ela foi porque verdadeiramente era uma mulher temente a Deus e totalmente ligada nos propósitos de Deus. Então, Baraque temeu. Contudo, a gente tem que dar o braço a torcer, ainda que temendo, Baraque obedeceu. Baraque obedeceu, porque ele, ainda que tivesse colocado uma condicionante, ele foi executar o que Deus tinha mandado. E aí eu lembro, daquela pergunta de Jesus, quando ele diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será que porventura ele encontrará fé na terra? E aí a gente tem que se autoavaliar e fazer essa pergunta para as nossas próprias vidas e tomar cuidado com essa tendência que a gente tem de querer ver, sentir, tocar, de querer depender das outras pessoas, de depender de coisas, quando na verdade Deus já falou no nosso coração há muito tempo, Deus já mandou há muito tempo. A vontade dele já foi revelada há muito tempo, e a gente ainda está naquela, será que vou, será que não vou, obedeço, mas vou obedecer. Lembra de Gideão, um outro juiz? Eu até obedeço, mas eu quero ver. E não bastou ver uma vez, fez uma vez, Deus mostrou, ele falou, agora eu vou fazer o contrário, tá Deus? Fica chateado comigo não, vou fazer ao contrário, agora eu quero que em volta fique molhada e a lã fique seca. Então ele precisava ver. Lembra de Tomé? Precisava ver. Eu até creio, mas eu quero tocar, quero ver. Todo mundo viu, disse para mim que ele ressuscitou. Mas se eu não ver, se eu não tocar, não acredito. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, no final das contas, todos eles obedeceram sim, mas isso trouxe vergonha para Baraque. Isso trouxe um demérito para ele. Tanto é que Débora falou assim, eu vou.
mas tem o seguinte: Sísera não vai mais ser entregue nas tuas mãos. Não é mais você que vai ter o privilégio de pegar o comandante do exército inimigo. É uma mulher que vai ter esse privilégio. E aí, ainda que eu esteja ensinando aqui que Deus usava homens e mulheres, que Deus não se importa com isso, era uma vergonha para um chefe do exército, para um camarada de alto escalão, de patente, ter o líder do exército inimigo morto por uma simples mulher, por uma mulher desconhecida, por uma nômade, por uma dona de casa. Então isso foi uma vergonha para Baraque. Então cuidado com isso, porque você pode, em última instância, até mesmo obedecer a Deus, depois que viu, depois que sentiu, depois que alguém te ajudou, você até pode fazer, mas isso vai ser um demérito para você. Porque Deus vai falar: olha, já era para tu ter feito isso há muito tempo, já era para tu ter me obedecido há muito tempo, não era necessário. A gente lembra, falei no início desse nosso estudo aqui, até do próprio Moisés, lembra? Quando Deus o chama, ele fala: ó Senhor, sem falar bem. E Deus tinha dito: eu vou fazer, eu vou entregar Faraó em tuas mãos. E aí foi necessário trazer Arão para auxiliá-lo, porque ele também deu uma titubeada. Então cuidado, isso é mais comum do que a gente imagina. Muitos homens na Bíblia já cometeram essa falha. Não cometa. Contudo, ainda assim, Baraque foi reconhecido, porque ele está lá na galeria dos heróis da fé. Então, você vê aí, né, como é que Deus é misericordioso. Hebreus 11, versículo 32. Baraque está lá na galeria dos heróis da fé. Vamos ler lá? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. É engraçado, né, queridos, que eu lendo aqui agora, eu rapidamente me vem à memória que muitos desses homens que foram citados aqui nos Heróis da Fé tiveram problemas graves, não foram perfeitos, tiveram deslizes terríveis, né? O próprio Gideão, nesse lance de testar 2 vezes, o próprio Sansão, que chegou ao cúmulo de tirar a sua vida, o próprio Jefité, que fez um voto de tolo, né? Tem até uma polêmica acerca do voto dele, já falei um pouco disso aqui na igreja. Eu sou da linha que acredito que o voto dele é que a filha seria consagrada, né? Colocada como uma freira nos dias de hoje. Alguns acham que ele cumpriu o voto de sacrificar a vida da filha dele. Eu não creio nisso, porque Deus jamais aceitaria um sacrifício desse tipo, porque diversas vezes ele disse que isso era abominável, isso não era aceitável, mas tem gente que acredita nisso. Mas você veja que a Bíblia diz que ele fez um voto de tolo. Aí você segue Davi, a Bíblia diz: o homem segundo o coração de Deus, os adulterou, mandou matar o marido de Betseba, Urias, e outros, Samuel, errou na criação dos seus filhos. Então você vê que se dependesse das qualidades, e se dependesse de perfeição para estar na galeria dos heróis da fé, nenhum desses homens estariam aqui, né? E eles estão. Então, sinal de que para Deus, ainda que Ele se importe com a nossa santidade, com a nossa fidelidade, para Deus o que importa é obedecer. Ainda que seja tardio, ainda que sejamos falhos, ainda que venhamos a tropeçar, ainda que venhamos a errar, o que Deus deseja da gente é arrependimento e obediência. É isso que Ele deseja da gente, como Ele desejou desses homens, tanto é que se encontram na galeria dos heróis da fé. Então, meus irmãos, lembremos que Deus é bem claro em dizer que para Ele é melhor obedecer do que sacrificar. Então, talvez a gente não precise, como esses homens, errar para depois ter que reconhecer o erro e obedecer. Que possamos olhar para a vida desses homens e aprender com os erros já cometidos e não cometer também. Mas, lembrando que Deus é misericordioso e grandemente pronto a perdoar. Então, ainda que talvez na sua história, na sua caminhada, você tenha já cometido esse tipo de deslize, de demorar a obedecer, de condicionar a obediência a Deus a alguma coisa, meu irmão, nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para obedecer, e como nós vimos aqui,
Deus está sempre pronto a nos utilizar quando nós nos arrependemos e o obedecemos. E aí, independente disso, as consequências ficam, e tanto ficou que, como Deus havia dito, Baraque não teve o privilégio de pegar Cícera. Quem pegou Cícera foi uma mulher. E isso está lá no capítulo 4, no versículo 17. Vamos ler? Diz assim, capítulo 4, versículo 17. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabe, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que a penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E aí, Sam? Leve, né? De leve? Mulherzinha é ruim. Queridos, a consequência fica. Deus tinha falado para Baraque: olha, você não vai, você só foi por causa de Débora, beleza, vou cumprir aquilo que tinha dito, vou entregar o exército de Cícera na mão de Israel, vou livrar Israel da opressão, contudo você vai ter o demérito de ver Cícera caindo na mão de uma simples dona de casa, e ele ainda vai cair na astúcia dela, ele vai acreditar nela, e ela vai capturá-lo e matá-lo, uma morte bem de leve, como disse Sandro, mulherzinha ruim. Mas, ainda que seja muito difícil falar isso, né? Não seja muito politicamente correto, usada por Deus. Deus falou que ia matar Cícera e matou, usando a mulher, certo? Ela cravou nele uma estaca da tenda. Então, ele sofre vergonhosamente uma derrota para o povo de Israel, foge a pé. Baraque também tem a sua participação na guerra, mas também sofre uma vergonha pelo fato de ter perdido o privilégio de ter capturado e matado o chefe do exército inimigo. E aí uma mulher, mais uma vez, né, se Débora já era uma juíza, uma mulher de destaque, uma mulher corajosa, uma mulher importantíssima para a história de Israel, agora Deus levanta mais uma mulher desconhecida, que nem da tribo de Israel era, para executar os seus planos. Ou seja, Deus usando homem, mulher, quem quer que ele seja, para executar a sua obra. E aí lá no capítulo 5, né, quando Débora faz o cântico de louvor, no versículo 24, Débora diz assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ou seja, Débora ainda exalta o nome de Jael, da mulher de Heber, quando faz o cântico de adoração a Deus. E queridos, não tem sido diferente. No evangelho brasileiro, no evangelho espalhado pelo mundo afora, Deus tem levantado homens e mulheres. E aí, eu diria, talvez, até hoje, mais mulheres do que homens. Porque, como eu disse, ontem na união feminina, para vergonha dos homens, para vergonha, as mulheres têm se colocado muito mais disponíveis, as mulheres têm se entregado e se disponibilizado muito mais na obra missionária, na obra de Deus, na casa do Senhor, do que os homens. Então, eu diria que sim, o reino de Deus tem se expandido por homens e mulheres, mas se a gente tivesse que colocar, é claro que o reino de Deus não pode ser contabilizado por números, mas talvez se nós tivéssemos que colocar na balança os números, eu diria que mais mulheres do que homens. Talvez se nós tivéssemos o relatório
na nossa denominação acerca de quantos missionários e missionárias existem no campo, talvez, não posso afirmar isso porque eu também não sei, nós tenhamos mais missionários do que missionários. Então, graças a Deus que Ele usa quem Ele quer, inclusive mulheres. Por isso o reino tem sido expandido, o evangelho tem sido anunciado e as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja de Deus, porque Deus tem usado homens, sim, mas na ausência de homens, Deus tem levantado mulheres para fazer um trabalho sensacional, importantíssimo, relevante, com autoridade, com poder, com coragem, como foi Débora, como foi Jael e como foram outras e outras mulheres que a gente tem citado aqui. Citei Miriam, irmã de Moisés, citei as mulheres que ajudaram no ministério de Jesus na semana passada e tantas outras que nós vamos encontrar na história da igreja, na história da Bíblia e por aí afora. Basta, como eu disse, que nós possamos olhar para a nossa realidade quanto igreja e ver quantas mulheres a gente tem aqui hoje e quantos homens a gente tem aqui hoje. Basta que a gente possa avaliar a história talvez da Igreja Congregacional de Andorinhas, se os irmãos mais antigos aqui pudessem trazer à memória, e com certeza, e aí eu não estou também aqui querendo desmerecer o trabalho dos homens, não estou, só estou querendo dizer que talvez, se nós pedíssemos para os irmãos mais antigos aqui contar as histórias, provavelmente nós teríamos e temos histórias de mulheres que foram importantíssimas para a história da Igreja Congregacional de Andorinhas, mulheres que foram muito relevantes, que tiveram um papel muito importante. Então, queridos, nós devemos valorizar o ministério, seja ele masculino ou feminino, nós devemos honrar as mulheres e os homens que trabalham na obra de Deus. Não importa quem é, importa o trabalho que tem feito. Ainda que, quero sempre deixar isso bem claro, para manter a minha posição e a posição que eu entendo ser a bíblica, ainda que nós não reconheçamos o ministério feminino pastoral. Nós reconhecemos a importância, a relevância e o papel das mulheres, sem as quais, com certeza, não chegaríamos aqui. Então, tolo é o pastor, falei isso ontem na reunião da igreja, da reunião feminina, tolo é o pastor que acha que pode exercer o seu ministério, tolo é aquele que acha que pode exercer um ministério sem que conte ou que tenha a ajuda de muitas e muitas mulheres. E mais, da oração de muitas mulheres. Porque, na grande maioria também, são elas que dobram o joelho com grande frequência e intercedem por maridos, filhos, netos, pastores e igrejas pelo mundo afora. Amém, meus irmãos? Para terminar, concluímos que ainda que Débora tenha sido muito importante, ainda que Jael tenha sido muito importante, ainda que Baraque tenha tido a importância dele, tanto é assim que ele está lá na galeria dos heróis da fé, né? O protagonista, o mais importante, o general de batalha, quem guerreou essa batalha foi o nosso Deus, ponto final. Quem cumpriu com uma promessa que ele já tinha dado, ele falou para Débora, olha, vai, manda Baraque ir, que eu vou entregar Cícera. Foi Deus. Então, ainda que Débora tenha sido um instrumento, ainda que Baraque tenha sido instrumento, Jael tenha sido instrumento, quem foi o grande, poderoso, quem é o único digno de toda honra e glória aqui e também na igreja de Andorinhas, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Falei isso aqui, ainda que a gente possa trazer à memória o nome de grandes mulheres que passaram pela Igreja Congregacional de Andorinhas, se tem alguém que foi o Todo-Poderoso nesse tempo todo, foi o nosso bom Deus. É Ele que capacita Débora, é Ele que capacita até hoje mulheres, homens, jovens, crianças para executar a sua obra. É Ele que pega vasos frágeis, é Ele que pega instrumentos que para o mundo são sem valor nenhum, é Ele que pega aqueles que para o mundo são loucura, é Ele que pega aqueles que para o mundo não tem jeito e transforma em instrumentos valiosíssimos para a sua obra. Então, assim sendo, a obra continua caminhando, homens e mulheres continuam fazendo a sua parte, se empenhando, mas no final, toda a honra, toda a glória e todo o louvor tem que ser dado a Ele. No final, se a gente tiver que fazer um cântico de adoração, como Débora fez, tem que ser a Ele, e não aos homens e mulheres
que passaram ou que hoje ainda trabalham na Igreja Congregacional de Andorinhos. É claro que um irmão ou uma irmã que trabalha na igreja merece o seu reconhecimento, merece o seu muito obrigado, mas no final das contas, todo cântico de louvor e todo reconhecimento nosso é a Deus, que chamou homens e mulheres completamente diferentes, juntou numa igreja e nos tem feito uma família trabalhando para a expansão do seu reino. Amém, queridos?